Hoje a gente vai desvendar um mistério que, olha, aterrorizou os céus por muito tempo. Uma força da natureza que era tão invisível quanto mortal. É a história dos Downbursts, uma jornada que tem de tudo: tragédia, muita descoberta científica e, no final das contas, o trunfo da tecnologia. Então, bora mergulhar nisso. Pensa só, década de 1970. Voar parecia ter um risco que ninguém entendia. Sabe, tempestades que pareciam completamente normais, de repente podiam simplesmente derrubar um avião do céu, sem nenhum aviso. Os pilotos ficavam sem entender nada, os investigadores quebravam a cabeça para encontrar uma causa. Era de verdade uma época de muita incerteza e medo na aviação. E o número de vítimas era assustador. Só nos anos 70, essa tal ameaça invisível foi a causa de, no mínimo, 5 acidentes aéreos fatais. E o pior é que o problema continuou nos anos 80. A questão já não era se ou outro avião ia cair, mas quando. Então, a grande pergunta era essa, né? O que é que estava causando essas tragédias? Porque, olha, não era falha mecânica, não era erro do piloto no sentido que a gente conhece, era algo externa. Uma força da natureza que ninguém conseguia identificar, muito menos prever. A resposta, na verdade, estava escondida dentro das próprias tempestades. E aqui está o culpado, o tal do downburst. Pensa assim, é como se um soco de ar viesse de dentro da tempestade, batesse no chão com tudo e se espalhasse para todas as direções. Uma força, assim, incrível, com ventos que podiam passar dos 160 km por hora. E é importante dizer, não era um tornado, era uma coisa completamente diferente. E a pessoa que começou a decifrar esse código todo foi o Dr. Ted Fujita. Aconteceu depois de um super surto de tornados, lá em 1974. Ele estava sobrevoando a área destruída e percebeu uma coisa, algo que não se encaixava. No meio daquela destruição circular típica de tornado, tinha outra coisa ali. E a sacada genial do Dr. Fujita foi justamente essa, a diferença no padrão dos danos. Um tornado deixa um estrago rotacional, né? Tudo meio que em círculo. Mas o que ele viu foi outra coisa, árvores derrubadas para fora a partir de um ponto central, quase como os raios de uma estrela, um padrão que ele chamou de explosão estelar. Isso não era rotação, era divergência. E a analogia que ele mesmo usou para explicar isso é perfeita. Pensa na água saindo de uma torneira e batendo no fundo da pia. A água desce reto numa coluna e quando bate lá embaixo se espalha para todos os lados, certo? Pois é, era exatamente isso que o vento estava fazendo. Aí a pesquisa do Fujita foi ainda mais fundo e ele começou a classificar os downbursts pelo tamanho. Os menores, com menos de 4 km de diâmetro, ele batizou de microbursts, já os maiores de macrobursts. E essa diferença, essa distinção, ia se mostrar fundamental, principalmente para a segurança dos aviões. Mas olha, não vamos nos enganar com esse nome micro. A intensidade desses ventos é uma coisa imensa. Os microbursts mais fortes podem gerar rajadas de mais de 215 km por hora. Para ter uma ideia, isso é equivalente a um furacão de categoria 3. Só que toda essa força está concentrada numa área bem pequena. E para ter um exemplo bem concreto, em 1991, um downburst lá na Pensilvânia marcou um recorde de rajada de vento, 153 km por hora. É uma força que derruba a árvore, que danifica prédio. Mas a pergunta é, de onde vem tanto poder assim? Então, como é que essa bomba de ar se forma? Basicamente, são dois mecanismos principais. O primeiro é o que a gente chama de carregamento de precipitação. Imagina só, toneladas de chuva e granizo sendo seguradas lá em cima por correntes de ar. Uma hora, o peso fica tão grande que tudo desaba de uma vez. O segundo é o resfriamento por evaporação. Quando a chuva evapora, ela resfria o ar em volta. Ar frio é mais denso, mais pesado. E o que acontece? Ele afunda ainda mais rápido. E o ciclo de vida de um microburst é bem rápido e dá para dividir em 3 estágios. Primeiro, o contato, que é quando essa coluna de ar realmente toca o chão. Logo depois, vem a explosão, que é a hora que os ventos destrutivos saem se espalhando para todo lado. E por último, o amortecimento, que é quando aquele ar frio que se acumulou no chão fica tão denso que acaba, digamos, freando a descida de mais ar. E isso tudo leva a gente de volta para o problema inicial. Porque por mais que sejam perigosos aqui no chão, para os aviões, os microbursts são uma ameaça gigantesca, especialmente naqueles momentos mais críticos de qualquer voo, a decolagem e o pouso. Vamos entender o que acontece passo a passo. Imagina um avião chegando para pousar, e ele entra de cara num microburst. A primeira coisa que acontece é que ele pega um vento de proa muito forte, um vento vindo de frente. Isso, na verdade, aumenta a sustentação, porque passa mais ar pelas asas. O avião até tende a subir.
E aí o piloto, instintivamente, pode corrigir isso, apontando o nariz um pouco para baixo. Só que aí é que tá a armadilha mortal. Em questão de segundos, o avião passa pelo centro da tempestade e sai do outro lado. E o vento vira, assim, instantaneamente. De um vento de frente, passa a ser um vento de cauda super forte, empurrando o avião por trás. Aí junta tudo, né? O piloto, que estava corrigindo aquela subida inicial, tá com o nariz do avião para baixo, no exato momento em que o vento de cauda simplesmente rouba a velocidade do ar das asas. Essa combinação é fatal. A sustentação some. O avião para de voar e começa a cair. E como ele está muito baixo, perto do chão, não tem tempo nem espaço para se recuperar. Felizmente, a mesma ciência que descobriu o problema também trouxe a solução. Depois de um acidente muito trágico, o do voo 191 da Delta em 1985, rolou um esforço gigantesco para achar uma saída. E a resposta veio com a tecnologia do radar Doppler, um radar que consegue detectar o movimento do ar e, com isso, consegue enxergar esses ventos invisíveis. E o resultado? Bom, o resultado é simplesmente um dos maiores sucessos da metrologia aplicada. Esse gráfico aqui diz tudo. De um problema que era recorrente, fatal, a gente passou para mais de 20 anos sem um único grande acidente causado por microbursts nos Estados Unidos. Basicamente, a ciência identificou o monstro e a tecnologia nos deu um escudo. No fim das contas, a história do downburst é um lembrete muito poderoso, né? De que o mundo natural ainda tem muitos mistérios. Mostra como a curiosidade científica, muitas vezes empurrada pela necessidade, consegue transformar um perigo invisível em algo que a gente pode gerenciar. E fica a pergunta no ar: o que mais será que existe por aí, invisível, só esperando para ser descoberto?